Olá, turma! Olá, queridos alunos, queridas alunas que estão aí tão distantes no interior, não é? E a gente aqui na capital. Que bom que a gente tem esse mecanismo de aproximação. É um prazer estar diretamente aqui do Centro de Mídias da UEA, né, preparando então com carinho esses assuntos que a gente gosta demais, que são os assuntos da nossa língua portuguesa. E aí vocês já têm um novo desafio, que é cumprir essa disciplina de português instrumental, né, com boa desenvoltura. Então contem comigo, estarei com vocês aqui ajudando nesse processo, nesses dias, né, a refletir um pouco mais sobre esse assunto. Eu me chamo Fátima Souza e estarei com vocês por vários tópicos, passeando, né, pela nossa língua portuguesa. Eu sou mestre em literatura, né, em letras, literatura brasileira, e gosto demais desse assunto, sou suspeita, tudo que envolve a leitura, a análise, a compreensão, interpretação e a produção de textos. Então, espero que nós tenhamos aí, né, datas, dias, momentos bem especiais, tá bom? Vamos hoje a um tópico bem interessante que nos conduz à nova vida escolar, a nova etapa, que é a leitura na universidade. Muitas pessoas se perguntam, meu Deus, eu já estudei tanto a língua portuguesa, afinal de contas ela nos acompanha, né, por toda a nossa vida escolar e agora na universidade também continuo. Então, é isso que a gente vem falar agora. Nós precisamos olhar para ela com um pouco mais de atenção, visto que a formação na universidade é uma formação para a vida profissional, que requer aí, né, uma atenção dedicada às suas especificidades. Então, se os assuntos são ligados agora à mineração, a gente fica bastante atento ao tudo que circula nesse campo semântico da mineração. Então, espero que ele chegue para vocês, né? Que todos os tópicos que nós preparamos cheguem até vocês dessa forma gostosa, como um convite para se familiarizar mais com esses textos. E aí, provavelmente, a atenção de vocês até para a comunicação, para a língua e a linguagem na vida diária, vá também crescer, ganhar um novo ar. Então, fiquem atentos e vamos navegar comigo. Tópico 1, a leitura na universidade. O que a gente precisa entender? Que a universidade requer aí textos específicos. Sendo assim, a gente convido vocês a gente voltar um pouquinho no tempo. Bom, eu preciso saber se a minha base foi uma base realmente bacana, né? Ou seja, para eu entrar na universidade, eu deveria vir somando todos os saberes e agora ter um nível alto, um nível de proficiência em leitura. Será que isso acontece? Vejamos um dado interessante. A população brasileira e a competência em escrita e leitura. Nós sabemos muito bem que a nossa sociedade é uma sociedade de base oral, né? Assim sempre foi, né? E depois chegaram os colonizadores trazendo também a escrita. Então, essa habilidade em escrita, ela não é algo natural. Ela surge aí como uma tecnologia, a qual a gente tem que sempre saber, requer da gente um olhar mais apurado, né? um olhar mais demorado, uma atenção maior. Então, a competência em escrita e leitura, ela vai se desenvolvendo, ela nunca está parada no tempo. Então, não é porque nós nascemos, né, e temos a língua portuguesa como língua materna que nós já somos, assim, proficientes nela. A gente precisa entender os processos de comunicação. Então, se falávamos aí dessa relação escrita e leitura e base oral, entra um dado interessante, que é o dado de analfabetismo. Poxa, professora, mas será que a gente não foi com o tempo driblando aí os índices negativos? Sim, é muito legal a gente pensar também de forma positiva. Peraí, houve mudança, não houve? Sim, mas agora vamos questionar que mudanças são essas? Por isso os gráficos, eles nos ajudam, essa tabela inicial, a perceber a evolução do número de analfabetos
e a taxa de analfabetismo da população de 5 anos ou mais. E aqui a gente tem um gráfico que revela no tempo de 1872 a 2000. E a gente vai ver que a porcentagem diante da população ela vai cair. Lá em 1872, a porcentagem era 82% era analfabeto. Olha o que a gente falou inicialmente, que era uma sociedade base oral. Em 2000, a gente tem somente 16,7%. Ah, que bom! Então, foi o que eu falei. A gente vê aqui no outro gráfico, né, um decréscimo. Isso é muito bom. Olha, chega em 2020, baixa menos de 10%. Então, a gente consegue ver aí um crescimento em relação à leitura. Mas será que só isso basta para a gente pensar que somos assim familiarizados com a língua portuguesa? Não. Vai entrar um outro tópico. Vamos à próxima cartela. Veja bem, nós precisamos saber qual é o nível de alfabetização. Então, é muito comum que a gente escute assim, mas ele é analfabeto funcional. Quer dizer, ele consegue decodificar, o indivíduo consegue decodificar as letras, mas ele não necessariamente consegue entender o que o texto está passando, né? Qual é a mensagem que a pessoa que escreveu, que falou o texto, quer que ele entenda. Então, ele pode ser alfabetizado, mas ele ainda não tem um nível, né, que seja suficiente para ele entender a mensagem. Então, esse grupo vai exatamente, essa tabela vai exatamente dizer para a gente dos grupos. E classifica em analfabeto. Aí vamos subir mais um nível, rudimentar. Depois ele sabe mais um pouco, elementar. Depois, intermediário. E depois, proficiente. Vejam bem, distribuição da população pesquisada por grupo de alfabetismo. Analfabetos, 4%. Rudimentar, 23%. A maioria, turma, está aqui, ó, elementar, 42%, né, por cento. Deixa eu escolher aqui um vermelho para a gente marcar. Então, vejamos se agora vai. Rudimentar, 23%, né? Opa, desculpa, é o outro. Elementar, 42%. É a maior porcentagem, é o meio, tá vendo? Depois, o intermediário, turma, e a taxa de proficiência, quase como a taxa de analfabetismo. Analfabetos, aqui dá uma porcentagem de 4%. E proficientes nas várias habilidades, né? Ler, escrever, ouvir e falar, todas essas habilidades, 8%. Tá vendo? É quase o equivalente. Então, a maioria se enquadra aqui nesse nível elementar. Mas, professora, eu não estou entendendo o que tem em cada nível desse que você está falando. Vamos lá. Serão considerados analfabetos funcionais? Os analfabetos, né, corresponde à condição dos que não conseguem realizar tarefas simples, por incrível que pareça, que envolvam a leitura de palavras. O nível rudimentar localiza uma ou mais informações. Veja que já passou para um outro nível, né? Explícitas, expressas de forma literal, em textos muito simples. Quais são esses textos? Calendários, tabelas, cartazes informativos. Vejam que são textos que estão dispostos, né, no cotidiano. Se eu colocar um texto com o qual ele não tem familiaridade, o leitor não vai conseguir identificar. Então, aqui são considerados analfabetos funcionais. Agora, os alfabetizados compreendem qual grupo? O outro grupo. Nível elementar, que foi o que a gente falou que a maioria das pessoas estava. Seleciona uma ou mais unidades de informação. Opa! Aqui, uma ou mais unidades de informação. Observando certas condições, em textos diversos de extensão média, realizando pequenas inferências. Então, ele já consegue caminhar, dialogar com o texto. É isso, é o uso do dia a dia, né? Eu consigo me comunicar, eu consigo me movimentar
pelo entendimento, pela produção, né? A gente vê isso na maioria das pessoas. O nível básico, aí a gente já vê aqui a presença da escola, né? Localiza informação expressa de forma literal em textos diversos, jornalísticos ou científicos, realizando pequenas inferências. Mas ele, olha só, já interpreta e elabora síntese de textos diversos. Então, eu falo, o que você leu nesse texto? Já consegue se posicionar, já consegue trazer aí a sua leitura, tá? Narrativos, jornalísticos, científicos. Ah, professora, mudou o tipo, né? Exatamente, olha, ele já consegue ver uma quantidade maior, navegar, percorrer, ler textos diferentes, narrativos, jornalísticos, científicos, relacionando regras com casos particulares a partir do reconhecimento de evidências e argumentos e confrontando a moral da história com a sua própria opinião ou senso comum. Esse é o nível básico, né? Reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais do vocabulário ou sintáticas organizadas na frase, né? De figuras de linguagem ou sinais de pontuação. Então, veja, ele já tem uma autonomia maior, tem uma mobilidade maior, uma mobilidade de conhecimentos, né? Já consegue acessar todo o seu conhecimento de mundo e articular com o que o texto traz. Mas esse ainda não é o nível desejado, né? O nível desejado na universidade é o nível de proficiência. A gente tem aqui, ó, esse nível proficiente. Por quê? Elabora textos de maior complexidade. Então, agora vocês já devem estar pensando aí, poxa, será que eu estou nesse nível? Né? Elabora textos de maior complexidade. Então, se você está pensando, você também já pode trazer para você uma responsabilidade. É a de se autoavaliar. Então, o professor vai, por isso a gente trouxe tópicos, né? Vai trazer algumas dicas para vocês. Mas vocês podem navegar sozinhos, questionando como é que você trabalha com o nível de informação que chega até você. Ah, professora, mas às vezes tem dificuldade? Tem, às vezes nós temos dificuldade. Para isso que nós temos pares, interlocutores, os colegas, por isso que a gente estuda junto também, né? Porque faz parte aí da vida da universidade, não só estudar, mas também pesquisar, também estar pensando na comunidade. Então, os textos de maior complexidade envolvem mensagem, descrição, exposição ou argumentação, com base em elementos de um contexto dado sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. A palavra posicionamento já diz do desafio e da responsabilidade. Eu tenho que me posicionar. O que isso significa? Produzir alguns conhecimentos. Não basta só você ler. Você precisa dizer o que você pensa, o que você propõe. E aí vocês devem estar lembrando de uma etapa, a etapa do vestibular. Não é isso? A gente produz os textos, a gente treina, a gente exercita os textos do vestibular para que a gente possa exatamente propor alguma solução. Trabalho com textos que não são só narrativos, mas descritivos, que têm argumentos, né? Tem os fatos, tem as opiniões. Eu tenho que realmente analisar determinado assunto na sociedade e me colocar em relação a eles. Então, na próxima, a gente vê exatamente a importância do Enem. O Enem mudou um pouco a forma de avaliar, né, os textos. Um pouco não, viu, gente? Mudou bastante. Eu ainda sou do vestibular antigo, que analisava só os erros de escrita, gramática e texto. Olha só. E agora, o que acontece no Enem? Então, já que eu falei em autoavaliação, eu vou ler essa cartela com vocês, mas queria que vocês já fossem se autoavaliando. E pensassem, então, que a matriz da redação do Enem traz 5 critérios, que ela vai chamar também de competências. Olha aqui, ó, a competência 1, competência 2, a competência 3, a competência 4 e a competência 5. O que cada uma diz? Será que é só dominar a norma culta, essa norma que vai garantir, né, a força do texto escrito, né, principalmente no nível em que a gente está?
Vamos ver que não. Então venham comigo. Competência 1, você domina a norma culta. Lógico, já estudou tanto até aqui, então, né, solicita todos os conhecimentos para perto de você. Usar a norma culta. Como que está essa competência aí, né? A competência 2, você vai compreender a proposta de redação e vai aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Então, a redação pede alguma coisa, tem algum comando, e você, então, vai exatamente trazer tudo que você conhece, todos os estudos de todas as disciplinas, das áreas, o seu conhecimento de mundo, a sua intuição, a sua sensibilidade, o seu olhar, a sua leitura de mundo para dialogar, né? Então, você vai aplicar conceitos de várias áreas, desenvolvendo o tema dentro dos limites da estrutura do texto. Ah, professora, então eu tenho que conhecer a estrutura? Exatamente, assunto para outro tópico. Dissertativo argumentativo é o que aparece mais no vestibular. Então, a competência 2, ela já foi aí se desenvolvendo, trazendo algumas dificuldades para a gente. Compreendo a proposta de redação, aplico conceitos de tudo que eu já conheci, né, e penso que o texto do vestibular tem uma estrutura que é a dissertativa argumentativa. Agora, eu vou para a competência 3. Ok, domino a norma culta, consigo me comunicar na base escrita, né? E aí, eu vou para a competência 2, sei o que eles querem, eu tenho aqui meu universo de conhecimentos, ok. E na competência 3, olha só, turma, já é mais específico. Eu vou selecionar informações desse universo que eu trago, vou relacionar com o tema, nem tudo se relaciona com aquele tema. Vou organizar, então, e interpretar todas as informações. Então, veja que ele é mais detalhado, é uma competência que pede detalhes. A sua capacidade de fazer recortes, não é? Então, por isso que já não é legal usar o senso comum, porque todo mundo pensa mais ou menos a mesma coisa. Agora, o texto quer saber como você vai, nesse mundo de informações, recortar algo que seja bem específico, direcionado. Você não tem muito tempo, não é? Correndo aí. Então, como você vai fazer para selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, tá vendo? E argumentos em defesa de um ponto de vista. Opa, a terceira competência está pedindo uma leitura crítica. A competência 4, você vai demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. Você tem que mostrar agora que você, além de selecionar, né, destacar essas informações, recortar, organizar, você pensa numa estrutura de um texto que progride. Você tem uma ideia que vai progredir ao longo do texto. Competência 5. Agora sim, eu já tenho os conhecimentos linguísticos, eu já tenho conhecimento de mundo, eu já fiz uma seleção a partir do que esse comando dessa redação quer, né? Eu já sei como eu vou me posicionar. Agora eu vou elaborar uma proposta de solução para o problema. Então, as competências são como passos também. Será que a gente consegue cumprir esses passos? Mas não para só aí. Porque eu tenho essas competências num outro quadro. Aqui estão elas, a 1, 2, 3, 4 e 5, que a gente já viu anteriormente. Ué, professora, mas esse quadro aí tem mais detalhes. Exatamente. Percebam que esse quadro tem níveis. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vê bem, ou a pessoa é fraca, nível 0 em todas, ou a pessoa é ótima, né, proficiente, ó, nível 5 em todas elas, ou em alguma competência você é fraco, na outra você já vai melhorando, nessa daqui, eu sou fera nessa. A ideia é que você possa mobilizar seus conhecimentos e ir também, a partir dessa autoavaliação, pensando onde você pode melhorar.
a gente sempre pode melhorar, não é? Então, olha, é uma metáfora para a vida. A gente pode colocar nossos conhecimentos expostos assim de frente para a gente e conversar com eles. Todos nós sabemos quais são as nossas fraquezas, quais são, né, aí a área, o momento em que nós somos brilhantes, né? Então, essa autoavaliação é um convite inicial para você que está entrando na universidade, né? Usar uma reflexão sobre tudo que você vivenciou na escola e tudo que vai ser necessário agora. E aí você tem que enfrentar as suas fraquezas, tá bom? A vida escolar vai mostrando pra gente. A gente sabe, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, né? Então, mesmo que a sua área seja uma área diferente da minha, por exemplo, a minha área de letras é totalmente voltada para a leitura, para a escrita. A sua não, mas entenda, leitura é um compromisso de toda a sociedade. Não é só do professor de língua portuguesa. Então, é por isso que a gente convoca vocês, né, a refletirem mais demoradamente sobre esses níveis para pensar como vocês estão. Vou dar só um exemplo. Demonstrar domínio da modalidade escrita. O que ele considera nível 0? Demonstra desconhecimento da modalidade escrita. Ué, professora, mas a gente já estudou tanto, desconhecimento a gente não tem. Mas se for uma pessoa que não nasceu no Brasil, provavelmente ela vai mostrar desconhecimento. Ela sim vai cometer erros de língua portuguesa. As meninos, a gente não fala as meninos, fala... Não, né? Então, esse daí é considerado um erro mesmo, né? Agora, a gente comete alguns desvios, é isso que a redação do Enem vai trazer, a palavra desvios linguísticos. Então, no nível 1, demonstra domínio precário. Tá vendo? Ele sabe mais ou menos, deve ser uma pessoa que não usa muito, nem precisa usar tantos textos, né? Então, tem desvios gramaticais, veja que não é erro, são desvios, às vezes não conhece, às vezes não prestou atenção, é muito comum isso. No nível 2, já vai mudar, ó, domínio insuficiente. Conhece um pouco mais, mas ainda é insuficiente, né? No nível 3, demonstra domínio mediano, tá vendo? Com alguns desvios. Então, já vemos que ele erra menos, né? No sentido geral da escrita, ele comete alguns desvios gramaticais. A gente está só na competência 1, estamos só analisando o domínio da norma culta. Depois, demonstra bom domínio. Ele demonstra, esse daqui já conhece, né? Mas vamos ver, tem poucos desvios. Mas apresenta ainda uma coisinha ou outra, depois a gente vai ver o quê? E aí, a gente chega no nível 5, que é excelente domínio, né? Sem desvios gramaticais, tá? Porque, na verdade, é como uma excepcionalidade. Ele comete isso só... Você realmente vê que foi um deslize, porque todos nós cometemos. E assim vai para todas as competências. A ideia de trazer o quadro é só realmente reforçar esse convite para vocês. Tá bom, diante das competências necessárias, como eu cheguei na universidade? E aí a gente vê um problema no Brasil, né? Na redação, no Enem de 2018, de 4 milhões de participantes, só 55 pessoas tiraram nota 1000. Olha que grave isso. Depois, vamos ver se melhorou. No Enem 2019, 53 notas só. Tá vendo? 53 notas 1000. Então, 60% das redações nota 1000 foram escritas por mulheres, as mulheres se destacando. 19 anos é a média de idade, a média. As regiões com mais notas 1000, Sudeste e Nordeste. E todo o restante compõe 21%. Eu acho que é sempre interessante a gente perceber, porque sai também um pouco do individual, eu, e pensa o grupo todo, o Brasil todo, como ele se comporta em relação à leitura. E aqui a gente tem a relação por estados. Gente, eu tenho uma notícia muito ruim. O Amazonas não teve nenhuma nota 1000. Né? Então,
a gente já vê aí o nosso compromisso na universidade. Vamos ler mais, vamos escrever mais, vamos nos esforçar um pouco mais, tá bom? Se depender da gente, vai dar tudo certo. Mas isso acontece também porque a leitura, ela não é só algo da área da educação, ela tem a ver com a nossa sociedade. E aí a gente olha o hábito cultural do brasileiro. E onde está a leitura? No meio das outras áreas, das outras artes, né? E aí já um convite para vocês. A leitura, o cinema, o espetáculo, o show, teatro, espetáculo de dança, exposição de arte na vida do brasileiro. Numa pesquisa de 2014, revelou o quê? Que 70% da população não tem o hábito de ler um livro, enquanto 29% tem. Né? Então, veja que de todas as áreas culturais e artísticas, o livro ainda é a melhor, a leitura ainda é a melhor. Nossa, professora, mas você acabou de mostrar que o nível de proficiência, nota 1000 na redação do Enem, é tão baixo, nem no Amazonas apareceu. Como é o nosso hábito cultural aqui no Amazonas? Então, ir a show, ir ao teatro, olha só, ir ao teatro, só 11% da população vai ao teatro. Exposição de arte, olha só, inclusive tem um rapaz aqui muito fera, que é o Raiz, ele trabalha com grafite, expondo em tapetes feitos com a geometria, com a tecido, com a tapeçaria indígena. Maravilhoso, já ganhou o mundo. Mas olha só, se ele tiver numa exposição de arte, quantas pessoas vão ver? Só 7% da população. Tá bom, professora, mas por que você está falando de hábito cultural? Vamos à nossa última cartela para refletirmos aqui sobre o poder transformador da leitura. Realmente a leitura, ela modifica, ela transforma, porque ela nos torna mais críticos. Nós olhamos a realidade e podemos investigar mais a fundo essa realidade. É isso que acontece na vida desse rapaz aqui, olha, muito bacana, que é o Morris Lesmore. Para quem sabe inglês, o sobrenome dele é composto da palavra menos, less, more, mais. Como assim, professora? Um sobrenome menos mais? Exatamente, é provocado pelo filme. O filme, Os Fantásticos Livros Voadores do Sr. Morris Lesmore, é um filme estadunidense, tem duração de 15 minutos, é um curta-metragem. E ele estreou em 2011. É a adaptação de um livro muito bacana, que vai mostrar exatamente a relação do Morris Lesmore com os livros que são voadores. Nossa, professor, livros voadores? Como assim? Os livros voam por 2 motivos. Um motivo é uma homenagem que eles fazem às vítimas do furacão Katrina. Então, os livros vão voar porque está tudo muito posto no seu lugar, mas vem algo que provoca um acidente e provoca uma revolução. Achei muito bacana, porque acaba que essa forma de voar é metáfora de uma outra forma, que é fazer viajar, voar a imaginação. Então, Morris Lesmore, ele tem uma vida de leitor, viu, gente? Ele é um bom leitor. Ele aparece no começo do filme, lá no hotel onde ele mora, lendo, cheio de livros do lado. Mas ele era um leitor solitário. Será que isso também vale? E ele termina, vou contar só assim rapidamente para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão assistir, ele termina já na biblioteca. Então, nós temos 2 espaços aí de movimentação. Um é a vida solitária, é a vida individual dele, e outra é a vida da biblioteca, que requer uma leitura compartilhada, um olhar para os livros, um tratamento, entendendo o tema, porque cada tema vai tocar num leitor, cada leitor vai se ver melhor em cada livro, né? Em cada história contada. A gente tem oportunidade de vivenciar outras histórias, outras vidas, e é o que vai acontecer com Morris Lesmore. Então, a leitura transforma nesse sentido, de que sempre nos coloca em movimento, em movimentação, dispostos a encontrar o outro, a dialogar, a aprofundar os nossos conhecimentos. A leitura na universidade é assim, incessante. Quanto mais a gente lê, mais a gente pesquisa, mais a gente descobre e melhor a gente produz textos. Espero que vocês tenham gostado e aí enfrentem esse desafio, faça uma autoavaliação e vamos aos outros tópicos. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.